Fala pessoal, estamos aqui começando mais um VasqueCast. Hoje um tema super interessante aí, meio futurístico, né, Renan? Pessoal, hoje sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre um tema bem legal que é o robô vascular, né? Nossa, Renan, robô vascular. Geralmente quem tende a associar robô e cirurgia pensa no Da Vinci, né? Cirurgia urológica, cirurgia de câncer de aparelho digestivo. Mas existe sim um sistema robótico para cirurgia endovascular, né? E é justamente hoje isso que a gente vai conversar aqui com a nossa colega doutora Andressa Lousada. Oi, Christian. Oi, Renan. Gente, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer fazer atividades com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. É isso aí. Você estuda, né, o robô, Andressa, conta um pouquinho pra gente, assim, antes do robô, conta um pouquinho pra gente a sua experiência, um pouquinho da sua história pra gente hoje, até você chegou aqui. Conto sim, claro. Eu sou daqui de São Paulo já. Eu sempre quis fazer medicina, desde pequena. Pedi pra minha mãe, quando eu era muito pequena, um consultório de presente de Natal, assim. Então, eu tinha coisinhas de pediatra e eu ficava examinando bonequinhas e tal. Eu queria ser pediatra antes. Entrei na faculdade querendo ser pediatra, cuidar de criança. E aí, já no primeiro ano da faculdade, eu fui ajudar um ótimo cirurgião de cabeça e pescoço. Me apaixonei por cirurgia. Eu fiz toda a minha formação na medicina USP. Em 2013, eu parei um ano para fazer intercâmbio. Eu fiquei um ano fazendo, basicamente, pesquisa em saúde pública na Faculdade de Saúde Pública de Harvard. Eu tinha projetos com nanopartículas também, coisas futurísticas. Você gosta dessa... Eu sempre gostei de pesquisa, sempre gostei dessas coisas para frentex, assim. Meu trabalho era sobre a atividade de nanopartículas de zinco que a gente produzia no MIT, testava em Harvard, era um negócio no Polo Tecnológico de Boston. Meu Deus, assim, muito legal. Loucura. E aí, depois que eu me formei, eu já queria fazer cirurgia. E aí, quando eu passei no estágio da vascular, eu falei, é vascular que eu quero pra minha vida, né? Eu fiz residência de geral no HC, fiz residência de vascular no HC. Descobri que eu queria vascular depois de um plantão de 36 horas, que eu achei que eu estava indo embora. E aí me falaram, tem um enxerto axilo-bifemoral no encore e a gente precisa de mão. E aí eu falei, tá bom, né? E aí eu fui e eu achei a cirurgia incrível. E eu saí feliz. Sei lá, depois de 50 horas no hospital. Aí eu falei, putz, eu sou obrigada a fazer essa especialidade, né? Porque parece que eu amo, né? Por favor, depois dessa... Depois dessa não tem como, né? O destino já falou, é aqui, esquece. Caramba. Aí eu tive a sorte de fazer com vascular com esses dois seres maravilhosos, né? O Christian, né? Claro, a Carol, a Tairine também. Foi ótima, eu gostei muito da minha residência no HC. Sou muito grata pela minha formação. E aí, depois, eu fui fazer pós-graduação, fellow, no Hospital Israelita Albert Einstein, ao qual eu continuo vinculada agora, mas como preceptora dos residentes de cirurgia vascular de lá. Entendi. E aí, já que você falou aí, né, que tá como preceptora atualmente lá do Albert Einstein, como que funciona, assim? O que faz um preceptor da vascular lá? O preceptor, ele é basicamente um assistente. Ele não tem uma função... ele não tem uma cirurgia específica, né? Como no HC, a gente tá acostumado assim, as cirurgias de aorta de urgência são do preceptor, mesmo porque lá não tem muita urgência. No Vila Santa Catarina, que é onde eu fico, que é um hospital público gerido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, ele não tem urgência, né? Então, eu fico lá, eu participo das cirurgias. O que eu tenho, a função de preceptor, além de ser um assistente que entra em cirurgias, tudo, tem essa função de participar do ensino mais diretamente. Tanto dos residentes de vascular, quanto dos residentes de cirurgia geral e os internos. Eu também sou instrutora de clínica cirúrgica dos alunos da Faculdade de Medicina do Einstein. Então, a gente fica discutindo caso clínico, tem essa parte mais de ensino, de discussão e tudo mais. Mas a função é como uma função de staff. Entendi. Então, você tem um contato ali
próximo dos residentes? Você encontra com eles todos os dias? Como que é? Todos os dias, exceto quinta-feira. Eu Quinta-feira pensei no sábado, costuma domingo, ser não. o meu day off. Quinta-feira. Não, gente. Sábado e domingo, frequentemente também. É. A nossa vida é assim, né? Sábado e domingo a gente tem que passar visita, alguém tem que ver os doentes. E eu falo pros meninos, eu falo, gente, não reclama de ter que voltar porque tem uma avaliação, ou porque tem que passar visita, ou porque não tem fim de semana livre. A vida é assim. É assim. Já virou, Né? Já. o normal é o novo normal, né? Não, porque depois fica criando expectativa irreal e acha que vai melhorar um monte quando se forma. E não é verdade, né, gente? É, Tem que principalmente- voltar pro hospital se acontecer alguma coisa. Exatamente. Em junho eu tive um fim de semana livre. Meu próximo fim de semana livre vai ser no final de julho. E é isso aí, né? A Jesus. gente tem que trabalhar. É a vida, é a vida. E assim, vamos começar a falar um pouco agora sobre a parte do robô, né? Fala pra gente, assim, como que funciona o robô, assim, né? Claro, não do ponto de vista de engenharia, né? Mas, assim, como que é esse robô na endovascular? O robô que a gente tem aqui no Brasil, tem um robô no Brasil e ele fica no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é o CorPath, da Corindus. Tá. Ele é um sistema, tá bom? Que é compatível com procedimentos com fio guia 014. E Tá. tudo de rápida troca. Uhum. Tá? Então, o que dá pra ser feito? O que já foi feito, por exemplo, é muito cateterismo, angioplastia coronariana já foi feito. O projeto HERO, ele foi feito por pesquisadores, por cardiologistas, hemodinamicistas lá do Hospital Israelita Albert Einstein. E eles fizeram alguns casos usando esse robô. Esse robô, além de usar o fio guia 014, né? E ter um sistema próprio, ele tem uns cassetes, que é uma parte dele que é importada também, que é difícil da gente ter aqui no Brasil, assim. Então, é um sistema muito caro. E esse cassete é descartável? É para Ele não cada é- procedimento ou... Sim. Sim, é para cada procedimento. Eu ia falar que não, pensando, na verdade, no meu estudo, mas é porque o meu estudo é em plástico, então tá tudo bem. Tá. Eu posso usar mais de uma vez, mas não, senão é para cada Então procedimento. torna a logística mais complicada A ainda, logística é muito complicada. E aí, o que tem? Também a gente tem que pensar em procedimentos que são compatíveis com o fio guia 014. O pessoal da neuroradiointervenção ou neurointervenção também fez angioplastias carotídeas ou até angiografias. Dá para fazer. E para vascular, né, para nossa especialidade, para esse robô especificamente, que é o CorPath da Corindus, sobra basicamente procedimentos em artérias viscerais, né? Então, assim, uma angioplastia de artéria renal, alguma coisa assim, algum aneurisma de artéria visceral, ou então artérias periféricas mais infrageniculares, né? Porque se você for pensar num 014, você não vai fazer algo no segmento femoral, femoropoplíteo. Perfeito. Sim. E, assim, eu tava até vendo, teve um relato de caso de retirada de filtro, eu vi que fizeram com um robô, que provavelmente não é esse que você tá me falando, deve ser de outro software, né, Existem vários robôs, né? Não é só um aparelho. E é legal que essa ideia é uma ideia... Não é tão recente assim, né? Eu dei uma breve pesquisada para entender um pouquinho aqui. E os primeiros protótipos foram lançados próximo do ano 2000, né? Sim. O Corinthians, que é esse que a Andressa falou, a primeira geração dele foi lançada em 2012. E a segunda geração, que é essa que acho que provavelmente vocês estão... Que você está falando, que é a segunda geração, foi lançada em 2016... e autorizados para procedimentos de coronária, basicamente. E agora, só em 2018, que foram começando a utilização em outros segmentos. Então, realmente, assim, apesar de ser uma coisa que a gente imagina que seja completamente recente, né, a ideia já vem há algum ano, né? A ideia vem, assim, se a gente for pensar, na verdade, a gente tá um pouco atrás em endovascular. Se você for pensar em outras cirurgias própria endoscopia, né? O controle que eles têm com o endoscópio, urologista, eles têm um controle muito maior. O máximo que a gente tem é uma bainha que responde a alguma angulação, por exemplo, o speed cross, mas a gente tem um controle muito pior do que o que eles têm. E isso, assim, com certeza é o pessoal que tem mais conhecimento robótico, está tentando incorporar a robótica para melhorar
essa nossa destreza endovascular. Só que a gente também tem um outro fator aí que limita bastante, que a gente não consegue ver, né, diretamente. A gente precisa usar a radioscopia. E aí, como você comentou, existem várias plataformas e a logística é muito difícil. Não é como no DaVinci que as coisas todas podem ser acopladas a ele. Então, cada plataforma tem toda uma parafernália própria. E então, isso acaba dificultando bastante. Tem alguns estudos, para cardiologia já está bem mais avançado, mas para vascular periférico, como o vascular periférico ou visceral, como é muito mais restrito, tem muito menos estudo. A gente acaba que muitas áreas da endovascular a gente vai adaptando da hemodinâmica, né, dos cardios. Vai lá, era um stent que era utilizado na coronária, Sim. ou tal técnica. E aí a gente acaba que a vascular parece que ela tá um pouquinho atrás dessas outras áreas endovasculares, mas que não do cirurgião vascular. Eu tenho essa impressão também. E conta um pouquinho, quais são as plataformas que existem de robôs, né? O que diferencia um pouco uma da outra? Diferencia, assim, o fio guia que ela é compatível, ou o que ela é. Tem plataforma, por exemplo, que é um catéter. E aí, a ideia desse... O robô é um catéter. O robô é um catéter, 6 French ou 9 French. É só para o pessoal entender, o Corindus é um braço robótico, não? O Corindus, ele é uma plataforma que você consegue, depois que você tem que fazer a punção e local introdutor. Geralmente uma bainha longa, por exemplo, tá? E aí você consegue, dentro desse introdutor, você faz tudo isso manualmente, tá bom? E aí, uma vez que você colocou o fio guia lá dentro, você consegue manipular o fio guia através do console, tá? Então, você fica longe do paciente e manipula o console. E você consegue fazer implante de stent também. Dá pra liberar stent com o robô? Dá pra liberar stent com o Corindus, com o CorPath. Mas é o que eu falei pra vocês. Pra gente, isso fica muito mais restrito. Porque é difícil a gente usar, por exemplo, um stent infragenicular. Claro. Teria que ser pensando mais em renal ou até em carótida. Entendi. E aí, o cirurgião em si só ele vai estar afastado ali, mexendo no computador, né? Seja lá como ele vai controlar, né? O robô, a plataforma. E fica alguém lá do lado para trocar esse guia? Como que funciona? Precisa de uma enfermagem treinada, mas o mais importante é que não vai precisar ficar alguém o tempo inteiro do lado da radioscopia. Ah, perfeito. Essa que é a maior vantagem. Assim, eu acho que tem muitas vantagens, na verdade. Porque, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa pequena, né? Assim, tem avental de chumbo que não cabe em mim. Vocês já devem ter visto que ele cai e aí, de repente, eu vejo que ele está no meu cotovelo. Nossa, é verdade. É muito complicado. Pra mim, usar o chumbo, ele é um sofrimento. O avental de chumbo, o avental de proteção. Agora, tem vários hospitais que estão disponibilizando os aventais de tungstênio. Mas ainda assim, não são feitos para pessoas pequenas como eu. Assim, não são, entendeu? É sempre gente com o ombro mais largo. Então, mesmo esses de tungstênio, eles caem, assim, no meu braço. Então, para mim, o conforto de ficar numa sala, num console, é muito grande. Faz muita diferença. Se eu fosse o paciente, eu ia querer o meu cirurgião no máximo do conforto dele. Né? Então, tem isso, assim, tem o conforto de você não estar usando o aparelho, né, de proteção para radioscopia. Tem o fato de o próprio cirurgião não ter o dano cumulativo da radiação, né? Então, assim, muito menos catarata, é o que a gente espera, né? Porque a gente tem mais risco de catarata, uma catarata mais dura, catarata com incidência da gente mais jovem, risco de lesão óssea, risco de tireoidopatia, até aterosclerose, que é o que a gente trata, a gente fica se expondo. E eu vi também, dando uma olhadinha, que o fato de você se distanciar diminui em 95% o tanto de radiação que você é exposto. Você vai estar super longe, né? Quanto mesmo fora, ou seja, é muito, muito interessante isso mesmo. E além dessa vantagem da proteção e do conforto,
Tem alguma outra vantagem da utilização do robô ali com relação à cirurgia mesmo, à movimentação? Tem. Antes de eu passar para essa parte, Claro. eu vou só comentar. Tem um estudo que justamente fala isso, do dano cumulativo para a equipe cirurgiã. Ele fala que o preço do robô é pago pelo preço que você teria que pagar aos danos de saúde para a equipe médica. Sério? Então, assim, que teoricamente vale a pena, mesmo custando aí esses vários cents de milhares de dólares. É que, na verdade, esse custo aí contra o custo do cirurgião vai acabar saindo do bolso dele e não do bolso do hospital. Mas... No mundo ideal, assim, que o empregador pagasse, isso deveria ter sido levado em conta. Nossa, interessante. Para o paciente em si, o que eles falam, alguns estudos mostram que pode ter uma acurácia maior. Então, o que o robô, por exemplo, elimina? Ele elimina pequenos movimentos que a gente faz sem querer com a mão, que a gente nem percebe, ou movimentos advindos de tremores da gente, que, não sei, assim, que eventualmente exista, o que é ótima notícia para cirurgiões mais velhos, né? E também ele promete um implante mais preciso de stent. Aí que eu vejo bastante vantagem, né? Porque quem nunca implantou um stent e achou que devia estar uns milímetros diferentes, não, né? atire a primeira pé. Então, teoricamente, a acurácia do implante do stent seria maior. Em relação àquele que você comentou, é um catéter robótico. Ele é um catéter... E ele tem um console? Como é que ele funciona? Ele é um catéter que tem um console próprio e ele tem sido estudado para fazer a cateterização do ramo contra no EVAR. Você faz o EVAR, você libera o corpo principal normalmente, e aí para fazer essa cateterização eles estão testando esse catéter robótico. A ideia é, futuramente, você conseguir ensinar para esse catéter através de artifícios de inteligência artificial. Machine learning. E isso, você ensinar o caminho. Então, sabe quando a gente reconstrói a tomo no software, a gente faz o curved path? Então, teoricamente, você poderia ir ensinando para o catéter antes... o caminho que ele tem que seguir. O caminho que ele tem que seguir. Nossa, legal. E o catéter também, aí já é muito mais místico para eu entender. Ele pode ir acumulando conhecimentos e ficar cada vez melhor. Pois um residente melhorado que vai tipo aprendendo isso. Ali. Caramba. O futuro veio pra ficar. Essa questão da cateterização do ramo contra, eu acho que eu já até tinha visto, né, um artigo falando sobre isso. E aí, acabava que a utilização desse catéter tinha um tempo um pouquinho maior, né, da cateterização. Porém, acho que o movimento, não tinha tantos movimentos inúteis ali com o guia ou com o catéter, né? Eu acho que a tendência é isso ir melhorando, né? E o tempo ir reduzindo também, né? Porque... eu acho que a questão do tempo é muito mais de expertise, sabe? Eu acho que com o treinamento a gente consegue vencer a barreira do tempo. Mas, mesmo se você pensar entre tempo e trajeto... Eu acho que o trajeto pode ser uma coisa mais prioritária. Imagina uma horta cheia de trombos, por exemplo. O que é melhor? Você ser rápido e bater em um monte de trombo, ou você ir certeiro lá onde você precisa ir e não embolizar nada? Perfeito. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente investir. Entendi. E esse negócio do machine learning, né, dos próprios softwares, e o Corindus, ele tem umas funções diferentes, né? Ele tem uma capacidade de fazer movimentos diferentes, de manter uma mesma velocidade durante o processo de cateterização. O pouco que eu dei uma pesquisada também, existem alguns algoritmos que eles já utilizaram no próprio dispositivo, em que, por exemplo, ele consegue fazer o catéter girar, né? Ele até chama de rotate to restore, uma coisa nesse sentido, em que o próprio catéter, em que o próprio movimento da máquina não deixa o catéter quincar ou mesmo torcer, ele mesmo vai fazendo, é um tipo de função, um tipo de aprendizado que a máquina tem e que facilita muito o procedimento, né? Não só nesse, por exemplo. Outra função é que você pode ajustar na cateterização dele também uma velocidade contínua
uma velocidade específica, por exemplo, 2 milímetros por segundo. É quando você faz a medida de uma lesão que tem, vamos supor, 2 centímetros que você fez na angiotomografia, né? Sem levar em consideração as curvaturas. Aí você imagina lá, vou usar um stent de, por exemplo, 20 milímetros. E aí, quando você está cateterizando com o robô, você deixa a ponta distal no fim da lesão, aí você seta a velocidade de cateterização, por exemplo, para 2 milímetros por segundo. E você vai recuando, e você recua, né, nessa velocidade pré-programada até o começo da lesão. E aí, a própria máquina calcula o tempo que levou para você transpassar toda a lesão, e ele transforma isso numa medida completamente acurada e que geralmente é diferente em relação à medida que é feita na tomografia, porque não envolve muitas outras variáveis, né? Então, porque é uma medida real. Eu acho essas coisas muito interessantes. É uma medida real. É claro que é uma medida indireta, mas é uma medida real. Sim. É porque é aquilo, né? A gente não consegue ver, a gente não consegue pôr a câmera. Não tem jeito. Por enquanto, né? Então, pois eu fico pensando, poxa, podiam, sei lá, desenvolver alguma coisa que desse pra gente ver no sangue e pronto, imagina, ia ser muito legal. É verdade. Ia ser muito ia legal. virar videogame. Exatamente. Mas é o que os endoscopistas e endourologistas fazem. É verdade. Mas uma dúvida que eu tenho é com relação ao feedback tátil ali. Existe algum feedback quando você tá mexendo lá no robô? Não? Então, acho que é uma coisa que ainda dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar. Mas, vamos supor, você não consegue sentir se tá resistente. Você tem... Dá, mas é muito diferente. Porque você tem um console e você tem 3 botões, tá? É muito diferente. Não é a sua mão lá, entendeu? E, por exemplo, pra você fazer o implante de um stent é uma alavanca. Tá. Entendeu? Então, você não sente se tá dando uma... Deve ter toda uma curva de aprendizado aí também. Ou seja, tem os próximos também. Por enquanto tem os contos. Daqui a pouco vão desenvolver isso tudo eu acho que vai ser ultrapassado. E é isso, a gente tá ainda... Na vascular, a gente tá ainda muito incipiente. Então, assim, eu não sei te dizer o quanto que demoraria pra gente poder sentir as coisas, se realmente a gente conseguiria sentir as coisas. Sim, entendi. É bem e quando você vai colocar um stent, por exemplo, você precisa que alguém coloque o catéter, o dispositivo de stent no aparelho, ou você deixa tudo pronto lá e você só vai clicando e ele mesmo vai fazer a troca? Não, precisa de uma enfermagem treinada pra ficar mexendo as coisas na plataforma. Que fica... Porque fica assim, fica uma plataforma na maca do doente. Tá? Na maca não, né? Na verdade, na mesa cirúrgica. Uhum. Então, essas coisas, elas precisam ser trocadas. Enquanto você tá lá na sala de controle, na sala de comando, mexendo no console. Tipo assim, você cateterizou, aí você avisa a enfermagem, eu quero tal stent. Daí você precisa... Ela vai pegar o stent e vai acoplar no dispositivo. Mas tudo isso tá sendo feito, por exemplo, sem a radioscopia, né? Essa parte fora, então... Claro. E o guia é um guia comum? É o guia comum, mas tudo tem que ser rápida troca. E 0,14. Tudo 0,14 e tudo rápida troca. Eu acho que essas são talvez as principais limitações, né? Porque 0,14 e rápida troca, realmente, pra gente vascular, que vai mexer mais com artérias, talvez centrais aí, e periféricas proximais, né? Na maior parte das vezes, né? O aneurisma ou mesmo femoral, território femopoplíteo, ainda não tem um sistema, né? Ou tem alguma coisa nesse sentido? Justamente. Não, tem esses catéteres robôs, mas pra ter alguma coisa como o CorePath compatível com um 0,35, eu acho que ainda vai demorar um pouco pra gente ter em nível de comercial. Já estão começando. Claro que eles entendem a necessidade. Com certeza. Né? Assim, a demanda já foi criada. Só que a gente não tem ainda algo comercial, pelo menos não que eu tenha notícia. Entendi. É que assim, pra gente que não é, que é leigo na parte da tecnologia ali, você fala, poxa, não é só colocar um fio mais... Põe um fio mais grosso. Só isso, né? Simples. Se fosse assim, já teria. Poxa, aquilo que não pensaram nisso. Me contrata, né? Me contrata Corindos. Vou revolucionar. Uma das coisas interessantes até que eu tava lendo um material que você mandou, Andressa,
que já tem alguns relatos de cirurgia à distância, que o paciente era um animal, na verdade, o animal estava na China e o cirurgião no Japão, e ele conseguiu fazer uma angiografia cerebral, era o teste. E o outro estudo era de carótida, e aí ele estava, acho que era 20 milhas de distância, mas acho que a tendência é isso daí ir melhorando. Então sempre tem essa ideia, toda vez que alguém fala robô, alguém pensa, não, vamos operar o astronauta que está em Marte, ou então vamos operar alguém que está em outro país. Boatos que quando tiver tecnologia 5G, assim, difundida, isso será realmente possível, fazer alguma coisa bem mais longe. Vamos ver. Tomara. Não vi ainda, mas assim, pensando na nossa realidade, está absolutamente distante, né? Primeiro porque tem um robô só em um hospital em todo o país. E segundo, que, assim, no nosso meio, né, a maior limitação não costuma ser o recurso humano. Costuma ser muito mais material, né? Então é muito mais fácil. Por exemplo, sei lá, um paciente que quer um tratamento que não está disponível na cidade dele, muitas vezes não é porque não tem nenhum profissional habilitado na região e tal, é porque não tem uma sala híbrida, né? Porque não tem, exato, que não tem o material. Agora, sei lá, assim, ultimamente a gente tá vivendo tempos meio sombrios, assim, né, em termos de prótese. Recursos, tá faltando endoprótese, essas coisas. Então, eu acho que pra nossa realidade isso daí vai demorar muito. E esse robô no Einstein é utilizado também para procedimentos em pessoas ou, por enquanto, mais para pesquisa? Ele em contexto de pesquisa. Em contexto de pesquisa. Entendi. E você falou de endoprótese, dá para liberar endoprótese? Ou ainda não? Nesse sistema não dá. Entendi. Por causa do sistema ser compatível só com 014. Tá. Não vai dar mais suporte por isso, nenhum. não dá suporte. Tem que ser stand. Entendi. Nossa, é muita... viagem. É muita novidade. Eu acho que a tendência é isso daí cada vez ficar mais e mais desenvolvido. Eu acho que a gente tá, assim, o mundo hoje tá num caminho talvez irretornável de relação ao aprendizado das próprias máquinas, né, ao desenvolvimento de algoritmos. E a questão, eu acho que é muito interessante, é que talvez não demore para o software ter a noção do que fazer, mas em sim como é que a gente faz esse software transformar esse conhecimento em aplicabilidade prática, por exemplo. Muito provavelmente o software vai conseguir lançar, saber como é que lança uma endoprótese, mas você montar um sistema físico que consiga fazer isso, eu acho que é talvez um pouco mais complicado, né? E eu acho que também uma hora vão se solucionar esses problemas mais mecânicos, mas eu acho que o mais difícil, vamos dizer assim, pensando numa substituição do humano, seria a tomada de decisão e o planejamento, que eu acho que isso daí é uma coisa que exige porque a cirurgia endovascular, o planejamento é 90% da cirurgia. Não é, se você chegar mal planejar, você não vai executar. Exato. Mesmo, é isso, né? Exatamente. Mas eu achei muito, muito boa a conversa aqui sobre o robô. Acho que deu pra gente elucidar bastante aqui sobre o assunto. Eu mesmo aprendi muito aqui, achei muito interessante. Sim. Não, foi muito legal. Eu gosto dessas coisas futurísticas, assim, né? Também gosto. A gente gosta. Também gosto. E, poxa, foi muito legal mesmo. Eu aprendi bastante coisa e abriu minha cabeça em relação a um mundo que eu não sabia até pouco tempo que existia. Exatamente. Aí queria agradecer a presença da nossa colega Andressa aqui. A gente está muito feliz mesmo de você poder estar aqui, tanto por ser nossa amiga e tanto também por poder compartilhar o seu conhecimento aí com tantas pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi muito gostoso. Obrigada eu. Até a próxima, pessoal. Até. Falou, galera.